quinto ano, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre os poliedros. O assunto nós já vimos, né, em outras aulas, já fizemos exercícios, atividades complementares, algumas correções nas nossas aulas online, mas precisamos fazer um pouco mais para que vocês não fiquem com dúvidas, ok? A partir dessa aula agora, nós vamos fazer umas atividades no caderno. Então, vou pedir para vocês acompanharem a explicação de cada slide, que nós vamos fazer a explicação de todos os exercícios para que vocês possam realizar no caderno, tá bom? Então, vamos lá, acompanhem a professora, peguem o caderninho de vocês e vamos fazer todas as atividades. Pessoal, então vamos ao nosso exercício, que diz o seguinte: indique a que planificação corresponde os sólidos geométricos. Então, aqui vocês observando, vocês têm 3 sólidos geométricos coloridos e as suas planificações estão em preto e branco, ok? Vocês vão identificar qual planificação corresponde ao sólido geométrico que está colorido. Por exemplo, na primeira eu tenho o cubo e 3 opções de planificação. Aí você vai identificar qual planificação é correspondente ao cubo, tá certo? Como vocês vão realizar essas atividades no caderno, vai ficar um pouco difícil de vocês desenharem todas essas planificações. Então, vocês vão realizar a atividade da seguinte maneira: vocês vão colocar no seu caderno assim, cubo, e qual planificação é correspondente? A primeira, a segunda ou a terceira? Ok? Então, só coloca o nome do poliedro e qual é a sua planificação. E daí nós faremos a correção no nosso momento online. A professora verifica com vocês certinho, tá bom? Vamos agora a mais um exercício. Acompanhe com a professora. Identifique em seu caderno quais dessas figuras são pirâmides representando com a letra correspondente. Então, como a professora já passou para vocês no exercício anterior, essa unidade nós falamos de figuras, de sólidos, né, de poliedros, não poliedros, e nós vamos falar bastante dessas imagens, e fica um pouco difícil para vocês representarem todas elas no caderno a cada exercício. Então, nós vamos identificar da seguinte forma, tá bom? Vocês vão identificar quais delas são pirâmides e vocês vão observar que todas elas estão identificadas com uma letra, de A a F. Então, no caderno, vocês só vão colocar as letras, tá? Não precisam realizar os desenhos. Então, vocês vão colocar as letras das figuras que representam pirâmide. Quais delas são pirâmides? Aí vocês vão representar a letra. E aí apresentam para professoras, tá certo? No nosso momento online as respostas. Agora, nós temos uma cruzadinha, uma atividade bem legal para vocês. Então, vou pedir para que vocês observem que nós temos 5 figuras, certo? E os espaços para vocês preencherem. Porém, como nós vamos fazer no caderno, vocês vão colocar somente as respostas, tá certo? Como está aqui no slide. Vocês vão colocar a resposta do número 1, observando qual é a figura do número 1 e coloca o nome da figura. Qual é a figura representada no número 2, no 3, no 4 e no 5. Não é preciso realizar o desenho nem o formato da cruzadinha no caderno, tá bom? Vocês vão fazer somente a resposta para que a gente faça a correção depois. Pessoal, vou pedir para vocês observarem cada figura dessas que está no slide, tá bom? Nós temos 6 figuras representadas com a letra A, da letra A até a letra F. A atividade é a seguinte: identifique os sólidos representados através da letra correspondente. Qual delas é uma esfera? Letra A, B, C, D ou E ou F. Então, vocês vão colocar a letra que represente a esfera. Qual está representando o cubo? Qual a pirâmide? Qual representa o cilindro? Qual representa o cone? E qual está representando o prisma, tá bom? Então, vocês vão observar a figura acima e representar com a letra de cada uma.
Pessoal, essa atividade eu vou pedir bastante atenção de vocês. É preciso que vocês observem com muita atenção. Assinale a opção correspondente que compõe cada figura. Cada figura aqui nós temos duas figuras em uma só. E eu vou pedir para que vocês assinalem quais delas estão envolvidas aqui. Por exemplo, na letra A, eu tenho duas figuras e elas são pirâmide e prisma, cone e cilindro ou paralelepípedo e esfera. Todas elas têm duas, então vocês vão assinalar a opção correta, tá certo? Pessoal, lembrando que não é necessário vocês fazerem os desenhos no caderno, tá bom? Vocês vão só escrever a resposta para que a gente realize a correção depois. Pessoal, agora mais uma atividade bem legal para vocês. Nomeie os poliedros e corpos redondos. Vocês vão colocar o nome de cada figura que aqui está representada. Só que essas figuras são mais naturais para vocês, são figuras do que a gente convive no dia a dia e não percebemos a forma delas, que são as formas que nós estamos estudando no momento. Então, tá bom? Vamos lá, vocês vão colocar o nome de cada figura aqui representada, desses objetos que nós convivemos com ele todos os dias e não percebemos, tá certo? Agora eu tenho um desafio para vocês, a caça às formas geométricas. Para isso, vocês vão procurar aí na casa de vocês dois objetos que tenham alguma forma do que nós estudamos nessa unidade, dos poliedros. Na atividade anterior, tem vários objetos, várias figuras dessas formas. E eu tenho certeza que aí na casa de vocês tem muitos outros. Então, eu preciso que vocês separem dois objetos e guardem para a nossa aula online, que vocês vão apresentar para os colegas e para a professora, tá bom? Capricha, que depois nós nos encontraremos nos nossos momentos online. Um beijo para vocês, bom exercício, boa aula e até mais tarde.